Eu queria trazer para o Sathier uma figura que voltou das sombras, Sathier. O nome dele é o José Dirceu, recebido pela Globo News de maneira muito amistosa. Eu gostei da recepção da Globo News para o José Dirceu. Vamos colocar. Faz 20 anos, exatamente dia 16, que eu saí do governo. Eu fui transformado em bandido em 24 horas, corrupto e bandido. Não havia nada na minha vida anterior, certo? A não ser na luta contra a ditadura, que pudesse me transformar nisso. Porque na luta contra a ditadura nós lutamos em armas contra a ditadura, mas tirando esse período da minha vida, certo? Depois eu não podia ser processado pela Câmara porque eu estava licenciado. O Supremo mudou a jurisprudência, eu fui processado. Depois o PTB retirou a acusação contra mim, mas continuou o processo contra a tradição. Depois eu fui cassado porque era chefe do mensalão, que depois o Supremo me absolveu de formação de quadrilha. Eu não fui acusado nem de peculato e nem de lavagem. Aí a Câmara cassou o Roberto Jefferson porque ele não provou o mensalão. Então veja o que vai se construindo. Depois de 7 anos, nós somos julgados, de maio até novembro, o Supremo para nos julgar, e eu sou condenado sem provas pelo domínio de fato. Muita gente foi presa nesses escândalos e muito dinheiro foi desviado. E muito dinheiro desviado voltou. De uma coisa que não tem dono e não tem responsável e não tem liderança, Sathier. E o mais engraçado é que ele leva todo esse tempo para trazer a ficha corrida dele, que não é pequena, não. As empresas que foram roubadas não existiram, os recursos que foram roubados também não existiram, os recursos que foram devolvidos para os cofres públicos e para as empresas privadas também não existiram. O escritório que a Odebrecht, hoje Novo Honor, abriu para cuidar somente da propina, uma ala do escritório que era para cuidar somente da propina, também não existiu. O sítio em Atibaia não existiu, o apartamento reformado pela OAS não existiu, nada disso. Ou então existiu com a mente brilhante do Lula. O Lula sozinho conseguiu pensar nesse plano mirabolante. Evidentemente que não, meu Deus do céu. Eu também fico espantado com o carinho em que a imprensa trata gente desse tipo, que é o caso do José Dirceu. É o grande mentor. E tem orgulho de falar, né, que pegou em armas, porque quanto à ditadura a gente pegou em armas, né? Que ditadura? O regime militar, que queria realmente livrar o Brasil de uma ditadura da esquerda, do comunismo, foi isso? E que negaram durante muito tempo e que foram anistiados de maneira ampla, geral e restrita, que são os mesmos que não querem anistia para quem pinta estátua de batom. Então, José Dirceu, todo mundo sabe que ele é um grande mentor, e a gente também aqui não pode ir para um discurso puro e simples ideológico e dizer que esse cara é um idiota. Pelo contrário, é a mente pensante da esquerda brasileira hoje. Junto a ele, Lula desenvolveu todo um plano de corrupção nacionalizado e internacionalizado com a Odebrecht, com a Petrobras, com braços internacionais, tanto no ponto de vista da corrupção no setor privado e público, bem como também na construção política. O Foro de São Paulo é a prova disso. Ele tem diversas imagens aí e diversos vídeos, inclusive tem um vídeo que ele está... você está me filmando? Isso não pode ser filmado. Quem botou esse cara aqui? Por que não pode ser filmado? Né? Então, veja, o José Dirceu, sendo muito bem tratado pela imprensa, imprensa essa, que na pauta anterior, a Daniela Lima, e depois a Natuza Neri, sempre tentando defender, veja, a Natuza Neri, ela tenta, junto com a Globo News, ela tenta dar uma versão do Supremo Tribunal Federal oficial e tenta dar subsídios de linguísticos ou de argumentativos para a sociedade não entender e não achar que o Supremo está perseguindo e está julgando uma pessoa de maneira ilegal. E aí você tem o José Dirceu hoje sentando, dando uma entrevista de maneira leve e dizendo que virou réu e virou bandido em menos de 24 horas. Com a mais cara lavada, né? De maneira mais simples, o olho nem treme, não é verdade? A cara nem treme. Todo mundo sabe que o José Dirceu e companhia foram os grandes mentores da ascensão do Lula, bem como os mentores da corrupção nos governos do Lula.